Olá, eu sou o Bruno Gontijo da Unicanal e nesse vídeo nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente porque nós vamos falar sobre a guerra entre a Ucrânia e a Rússia e como isso pode afetar aqui os negócios aqui no Brasil, né, e o e-commerce de modo geral. Então, para contextualizar tudo, eu vou passar rápido para quem ainda não entende o que está acontecendo lá, para então eu possa concluir e chegar aonde eu quero. Tá? Então, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre e-commerce, marketplace, lojas virtuais e até sobre guerras, não deixe de se inscrever no nosso canal e clique no sininho das notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Vamos descer para o computador que eu vou contar tudo em detalhes para vocês. Então, galera, eu separei alguns mapas aqui para vocês para explicar rapidamente como que funciona isso, tentar explicar rapidamente porque é bem complexo, então é claro que eu não vou entrar em muitos detalhes, senão teria que fazer uma série de mais de uma centena de vídeos para explicar tudo, beleza? Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: os territórios da Europa, os territórios do Oriente Médio, né, da Ásia, não são territórios tão simples de explicar igual ao do Brasil. Do Brasil é simples, existe a América do Sul, eram florestas, florestas mais florestas e alguns índios. Aí Portugal e Espanha vieram colonizar esses países. Portugal colonizou uma parte bem maior deles e esses territórios se virou depois o Brasil, e o resto foi dividido em territórios que a Espanha colonizou e virou a América do Sul, que sempre foi o que ela é. Aqui não, tá? Aqui os países, as divisas, né, os territórios já foram dominados por diversos impérios diferentes, povos diferentes, enfim, é uma zona completa, é uma coisa sem fim, e por causa disso eu vou começar a falar só a partir dessa época aqui, 1689 até, aqui está 1900, mas eu acho que vai um pouco além, até 1917, tá? Esses são os países que faziam parte do Império Russo. Você pode ver que Kiev aqui da Ucrânia, ele está dentro do Império Russo e ele foi uma das primeiras a serem anexadas, né? Então, aqui pelas cores aqui você vê quando foi anexado, quando foi expandido, né, anexado pelo Império Russo, e o amarelinho foram os primeiros. Então, você vê que Kiev já tem um bom tempo aí que faz parte do Império Russo, mas observe que nem toda a Ucrânia, tá? Você vê que aqui no amarelinho já acaba em Kiev, beleza? Então, uma coisa importante para a gente começar a entender isso tudo aqui é o seguinte: vejam como que o Império Russo chegou praticamente aqui no Japão. O que acontece? Em 1900 e bem pouquinho, se eu não me engano, 1905, o Império Russo tentou invadir e dominar o Japão e ele foi muito, muito, muito mal sucedido, tá? E isso gerou fome, gerou falta de dinheiro, gerou vários problemas, né? Gerou uma insatisfação geral da galera na Rússia, e a partir daí começaram a surgir alguns movimentos separatistas lá, né? Movimentos liberais, movimentos comunistas, e enfim, o que aconteceu a partir de aí? Em 1914, se eu não me engano, inicia a Primeira Guerra Mundial, e dentro da Primeira Guerra Mundial, a Rússia, que já não estava bem das pernas, principalmente por ter apanhado pra caramba do Japão aqui, começa a perder a guerra para a então Alemanha, né? E as coisas começam a piorar muito, até que em 1917 a Rússia acabou cedendo para a Alemanha, né? Fez um pacto de saída da guerra e nesse pacto ela abriria mão de controle de alguns territórios, principalmente aqui, que se formaram, que são, vou colar aqui, os países bálticos, que é Estônia, Letônia e Lituânia, Finlândia, Polônia, Bielorrússia e a nossa querida e hoje mais amada Ucrânia, né? O país mais amado do mundo hoje. Então, o que rolou? Eles fizeram uma revolução, arrancaram a cabeça do imperador e de toda a sua família e instituíram um novo governo na Rússia, tá? E logo depois, em 1922, se eu não me engano, foi criada então a União Soviética. E a União Soviética pegou de volta para ela o poder político desses países que eu mencionei aqui, entre outros, tá? A Finlândia, enfim, a Ucrânia, que é um dos principais motivos aqui
do vídeo, beleza? E aí foi criada então a União Soviética, que seria esse mapa todo aqui, tudo colorido é a União Soviética, o amarelo é o que é Rússia hoje e o vermelho é o que deixou de ser Rússia, mas fazia parte da União Soviética, e aqui a gente vê a Ucrânia. Importante entender que em cada mapa que a gente for ver, a Ucrânia tem um formato diferente, né? As divisas territoriais são diferentes, porque em função das guerras isso foi acontecendo, né? Então, por exemplo, aqui, nessa época aqui, ela pegou uma parte da Polônia, tinha uma parte da Polônia que foi anexada à Ucrânia aqui nessa época, durante a União Soviética, né? Durante o poder da União Soviética. Beleza? Então, acabou a Primeira Guerra, a Rússia pegou esses países, como eu falei, e criou a União Soviética, então todos os países comunistas ligados politicamente à Rússia, mas é importante entender que nem sempre culturalmente ligado à Rússia, né? Não como identidade, e isso tem muito na Ucrânia, né? A parte até leste da Ucrânia aqui tem uma identidade maior com a Rússia, fala russo como língua principal e tudo, mas o restante da Ucrânia, principalmente o oeste, né? Inclusive a parte que já havia feito parte da Polônia, ela nunca teve, né, muita identidade com os russos, ela sempre teve uma identidade própria. É claro que fatalmente um pouco da cultura e tudo da Rússia fazia parte daquilo lá, mas eles sempre se entenderam como um povo separado da Rússia, mesmo na época que eles faziam parte da União Soviética. Beleza? Então o mundo saiu devastado da Primeira Guerra Mundial, né? A Rússia, como eu já falei, bem devastada, a Alemanha também, e começou a crescer nesses países, né? Não só nesses países, mas enfim, um movimento nacionalista muito grande, que no final das contas culminou na Segunda Guerra Mundial. Que como é que foi feita a Segunda Guerra Mundial? Eu tenho aqui um mapinha, né? Que na verdade isso aqui é um mapa da Europa, mas a Segunda Guerra Mundial foi travada principalmente por expansão de 3 países que estavam se expandindo: a Alemanha nazista, né, que acho que é o principal player aí, o Japão e a Itália de Mussolini, né? Então esse mapa aqui é bem interessante, que ele mostra como o Terceiro Reich, né, como a Alemanha nazista, ela invadiu tudo na Segunda Guerra Mundial. Aqui em preto é a parte que seria realmente a Alemanha nazista, e toda essa parte cinza escura aqui, ó, é a parte que ela dominou, né? Então você vê que durante essa parte da Segunda Guerra Mundial, a Ucrânia aqui, a Ucrânia não fez parte da União Soviética porque ela foi dominada pela Alemanha, né? É importante também entender, cara, como que a Ucrânia é diferente, como tem pessoas diferentes lá dentro, que quando começou a invasão dos alemães, né, eles foram muito bem-vindos no oeste da Ucrânia, na Polônia, né? Inclusive tem vários vídeos aí na internet, vocês podem procurar, daquele pelotão gigantesco dos nazistas chegando na Polônia e sendo aplaudidos, né? É claro que com o desenvolver da guerra, eles perceberam que, na verdade, a Alemanha não queria ajudar eles porcaria nenhuma, que eles queriam era matar todo mundo e pegar tudo para eles, né? E é claro, os judeus e todo, enfim, vamos entrar aqui em Segunda Guerra, nós estamos ficando coisa demais. Mas enfim, então assim, teve uma parte, para vocês entenderem, que ficaram do lado da Alemanha, pelo menos a princípio. A partir depois do final, claro que eles viram que não dá, e aí a União Soviética começou a retomar os territórios dela, findando a Segunda Guerra, né? Aqueles países foram restituídos, não necessariamente com as mesmas divisas que eles tinham antes, mas enfim, voltamos ao cenário mais ou menos atual, né? Então, assim, após a Segunda Guerra, que a gente tem grande parte dos países que tem hoje, né, as suas divisas foram definidas pós Segunda Guerra. Claro que teve algumas coisas depois, mas não na Ucrânia, que é o nosso principal tema aqui. Então, findada a Segunda Guerra, né, a Ucrânia voltando de novo para a União Soviética, começou a Guerra Fria, né? O que é a Guerra Fria? Então, na verdade, é o seguinte, né? A Rússia, a Alemanha e os Estados Unidos fizeram parte dos aliados, né, que lutaram contra os países do eixo. Só que essa aliança durou muito pouco, né? Porque muitos países entraram em guerra, né, nessa época, e que estavam sendo invadidos, né, por um desses países aí que invadiram. E o que acontece? Tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos entraram nesse país depois para organizar as coisas lá.
Então começou uma disputa meio nesses países separatistas, de que parte que ia ficar com quem, então virou uma zona, cara, não vou nem entrar nisso aqui, mas a verdade é o seguinte, que boa parte das guerras que surgiram depois aí tem a ver com a divisão de territórios pós-Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá, iniciamos então a Guerra Fria, né? O que é a Guerra Fria? É os dois países se armando, não mexe comigo não, não mexe comigo não, eu sou mais forte, não mexe comigo não, se armando, não efetivamente entrando em conflito armado, né? Por isso que chama Guerra Fria, criando armas infinitas, bombas nucleares infinitas, e durante a Guerra Fria a gente vem aqui criada, né, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Então esses países em azul são os países que hoje fazem parte da OTAN. Muita gente acha que o Brasil faz parte, mas vejam que não. Vamos dar o zoom aqui na Europa, que é onde interessa. Então vejam só, vejam como a OTAN domina boa parte da Europa, boa parte, inclusive a Polônia, que parte dela já foi do Império Russo, né? Já foi, se eu não me engano, da União Soviética também, apesar de que a Ucrânia roubou um pedaço da Polônia nessa época, mas principalmente esses países menorzinhos aqui, que são os países bálticos, Estônia, Lituânia e Letônia. Esses três países que faziam parte da Rússia e tudo. Após a dissolução da Rússia em 1991, acho que eu podia ter explicado isso antes, então em 1991 acaba a União Soviética e todos esses países se tornam independentes. Tempos depois, em 99, se eu não me engano, os países bálticos entram para a OTAN e isso deixa a Rússia putérrima, né? Porque se ele faz parte da OTAN, que é uma organização de países que, principalmente questão militar, né, que vão se defender, se um for atacado, é um ataque a todos, então isso deixa a Rússia muito, 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 muito puta. E o que começa a acontecer aqui, finalmente, na nossa Ucrânia? Vejam a importância da Ucrânia aqui para a Rússia, né? Que ela é a porta de entrada, ela é o que divide todos os países da OTAN, somente aqui o Mar Negro, né? Então você vê, se a Ucrânia aqui entrar na OTAN, a Rússia praticamente perde aqui o domínio do Mar Negro, fica para tudo praticamente azulzinho. Então o que rolou? Em 2014, a população da Ucrânia começou um movimento que foi conhecido como Euromaidan, e esse movimento, a galera queria entrar para a zona aqui da OTAN, né? Principalmente, não necessariamente da OTAN, né? Mas principalmente para a zona do euro, né? Todo mundo aqui quer entrar no euro, porque os países todos que entram no euro ficam mais ricos, querem entrar para o euro, querem entrar para a zona do euro, parará. E o governo falou assim, não, vocês não vão entrar. O próprio governo da Ucrânia, porque ele era bem ligado à Rússia. E a galera ficou putérrima e acabou tirando esse governo. Tá? Esse governo foi destituído, foi impeachmentado, enfim. E aí a Rússia ficou louca, né? Porque entrou um governo que não era alinhado com ela e ela falou assim, e agora? Que merda é essa? Então essa região aqui, muito importante, vocês vejam geograficamente, que é a Crimeia. Nessa época foi feito lá um plebiscito para ver se eles queriam voltar a fazer parte da Rússia, em função da mudança de governo, dessa mentalidade que a galera queria, porque queria entrar na zona do euro. E dizem que foi fraudado, mas enfim, sendo fraudado ou não essa eleição, acaba que a eleição falou, não, a gente quer voltar para a Rússia, e a Rússia entra com o exército aqui e anexa essa parte da Crimeia aqui a ela. Então a Crimeia passa em 2014 a fazer parte da Rússia. E aqui, bem ao leste da Ucrânia, alguns movimentos separatistas também querem voltar a fazer parte da Rússia. Tá? Lembrando que, como eu falei, principalmente a parte oeste aqui da Ucrânia, mesmo ela estando dentro da União Soviética e tudo, ela sempre teve um sentimento nacional ucraniano, né? Inclusive falando a própria língua. Enfim, nunca se identificaram 100% culturalmente com a Rússia, né? Até porque parte disso aqui era Polônia, já foi Polônia, então eles nunca se identificaram desse jeito e tem que entender isso, né? A diferença entre os povos. Tem gente aqui que pensa de um jeito, tem gente aqui que pensa de outro jeito. E aí começaram esses conflitos, 2014 para cá, beleza, e a Ucrânia continua falando, eu quero entrar na zona do euro, eu quero entrar para a OTAN. E isso foi emputecendo o Putin, por isso que ele ficou Putin, e ele falou assim, não, vou invadir essa merda. E aí tem a Belarus, que é bem alinhada aqui à Rússia, né? Então eles invadiram aqui pela Belarus, invadiram pela Crimeia, né? Agora já em 2022, e invadiram aqui
principalmente pelo leste, aqui com mais facilidade, porque tinha as regiões separatistas e tem a galera aqui que curte a Rússia. Diferente de Kiev, a capital que fica mais ou menos por aqui, sei lá, por aqui assim. Essa galera não tá querendo deixar eles entrar lá, não. Então, o pau tá quebrando, o pau vai quebrar e o pau vai quebrar cada vez mais. Chegamos agora, então espero que tenha entendido uma explicação bem rápida aí. Tanto que é complexo isso, né? O que é a Ucrânia? Não tem uma identidade só no país. E a importância da Ucrânia para a Rússia, né? Porque a Ucrânia é o que está dividindo aqui os países da OTAN para a Rússia, como eu falei, né? Até a questão do Mar Negro aqui. Enfim, então foi invadido. Vamos dar um zoom out aqui. Invadiu aqui, beleza. E todo o resto do mundo praticamente, menos alguns países comunistas que são dependentes da Rússia, né? Por exemplo, aqui nós temos Cuba ali, né? Tem, enfim, cadê ela aqui? Venezuela. Mas praticamente o mundo inteiro putérrimo com a Rússia e começaram a fazer sanções com a Rússia, né? E as sanções, o que pode acontecer com o Brasil? Principalmente o Brasil vai ser afetado pela questão dos fertilizantes, né? O agronegócio do Brasil é um dos principais motores aí da nossa economia, e só que os adubos daqui são uma porcaria, os fertilizantes, e praticamente tudo é importado da Rússia. Então aí vou entrando no problema. O nosso presidente Bolsonaro está em cima da corda, não fala, não, que isso, galera, vamos brigar não, fica de boa aí, vamos tomar uma, mas uma hora ele vai ter que tomar um partido, ele pode ir contra a OTAN ou a favor da OTAN. É difícil, tá? Então, assim, ele vai ter que tomar um partido. E o partido que o mundo inteiro está tomando é isolar a Rússia, tanto economicamente, como, enfim, ninguém vai exportar nada para lá, não vai importar nada para lá, nem o dinheiro deles eles estão conseguindo trocar dinheiro com outros países, várias fábricas importantes, Ford, várias, cada dia aparece dezenas de novas, estão fechando as fábricas na Rússia, então o trem está ficando complicado e o Brasil vai ter que tomar uma posição. Se o Brasil ficar a favor da Rússia, beleza. Ele vai fazer muito negócio com a Rússia, mas não vai fazer com o resto do mundo. E se ele ficar contra a Rússia, ele não vai ter mais fertilizante, acabou não, mas ferrou o nosso agronegócio. Então o Brasil está numa situação complicada aí e o Bolsonaro se ferrou, né? E não sei, essa guerra é capaz de durar tanto, na minha opinião, que o próximo presidente aí, eu estivesse concorrendo, já saiu, falou, não, quer concorrer isso aí não, que o trem vai ficar muito louco, cara, ter que tomar um partido aí não vai ser fácil não. Por quê? Porque a galera da Ucrânia, aí já é um pensamento meu, tá, galera? A galera da Ucrânia, ela tem essa identidade muito, e ela não vai deixar os russos tomarem lá fácil. E na hora que entrar dentro de Kiev, virar uma batalha urbana sangrenta, vai ser complicado, porque também a Rússia não quer isso. Porque a Rússia, ela quer que a Ucrânia seja amiga dela. Vem cá, né? Vocês somos pátrias irmãs e tudo. E se ela chegar matando tudo quanto é civil lá, além do resto do mundo ficar putíssimo com ela também não vai conseguir nada com a Ucrânia. Então ela pode destruir a Ucrânia inteira, porque também não resolve para ela. Ela precisa disso aqui, não só desse espaço no mapa, né? Enfim, cara, é bem complicada essa situação, por isso que eu acho que a guerra vai durar bastante. Posso estar errado, né? Hoje é dia 2/3, são 8 horas da manhã. Pode ser que hoje resolva, o que eu acho difícil, porque eu acho que o Putin não vai voltar atrás, porque ele tem um ego maior que o mundo, o ego só não é maior do que a fortuna particular dele, que falam que supera os 200 bilhões de dólares, não declarados, claro. Mas, enfim, galera, muito complicado. Agora, a grande questão, para mim, chegando à parte do e-commerce, é o seguinte. Beleza, mantendo as coisas como estão caminhando nesse momento, nós não vamos poder mais comercializar com a Rússia, não vai ter fertilizante, vai atrapalhar bastante a nossa economia, mas, enfim, tudo vai dar certo. Segundo cenário, China. É o seguinte, a China, né, é comunista como a Rússia. Por falar que a Rússia não é comunista, na minha visão, é sim. É claro que tem uma maquiagem ali para falar que não é, mas se você pegar lá, o Putin está mais de 20 anos no poder, todo o alto escalão do poder é da KGB, e enfim, cara, tá atacando outros países, né? Então, cara, enfim. Mas a China também, né, é um comunismo diferente, o comunismo com o capitalismo, uma coisa muito louca, enfim. Mas o meu maior medo é a China entrar nessa guerra junto com a Rússia, porque aí ferrou, né? Porque se a gente não puder comprar da China, acabou o e-commerce. E outra, se alguém mais nessa guerra, qualquer país aqui azulzinho, mandar
exército, alguma coisa para a Ucrânia, aí começa a terceira guerra mundial, meu filho. Porque a Segunda Guerra Fria já começou. Aí começa a Terceira Guerra Mundial, aí não tem internet, né? A primeira coisa que eu vou derrubar a internet, aí acabou o e-commerce. Então, começando a Terceira Guerra Mundial, acabou o e-commerce. A China entrando pro lado da Rússia e sendo criado, igual tá acontecendo com a Rússia, barreiras comerciais, ninguém vai comprar nada de lá. Também acabou o e-commerce no Brasil, porque o que a gente fabrica aqui? Pão de queijo, pastel e acarajé, né? E brimbal. Então, sabe, complicadíssimo, cara. Mas o que eu acho é que esse conflito vai demorar muito. Putin não vai desistir e eles não vão entregar o ouro. E o Putin também não vai entrar com força total, porque senão aí que eles se ferram mesmo. Porque aí vai ficar todo mundo contra eles e aí eles não vão nunca dominar a Ucrânia, só se for dominar, me matar todo mundo, invadir o território e criar um novo país lá, né? Mas o povo ucraniano não vai querer saber deles. Então é complicado, cara. A China, no início, ficou meio atacou os Estados Unidos, acho que tudo é culpa dos Estados Unidos e tudo. Agora já tá um discurso mais, não, peraí, Rússia, tá exagerando, velho, pega leve aí. Então, cara, eu acho que essas são as principais questões que a gente tem que acompanhar agora para ver se realmente isso vai ter impacto aqui no Brasil. Torcer para a China ficar na dela lá, porque senão a gente não tem produto. Torcer para essa guerra acabar rápido, que eu acho que não vai acabar, pelos motivos que eu já falei. Então nós vamos ter problema aqui no agronegócio, nosso PIB vai ser afetado, inflação, etc. Mas, enfim, como toda economia, tem espaço para todo mundo que quer crescer e trabalhar. Não fiquem desesperados. Vamos acompanhar e vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que eu tenha conseguido explicar mais ou menos aí esse conflito, porque é bem complexo. Eu falei assim, bem resumido, até falar mais rápido, nem consegui falar muito rápido, porque é muita coisa. Mas é isso, galera. O que você acha aí? Você concorda com o que eu falei? Que você acha que vai durar essa guerra? Não vai durar? Você acha que a China vai se posicionar? Se ela vai se posicionar, como vai ser? E é isso, galera. Me contem aí que eu quero saber. Um grande abraço e até o próximo vídeo.